perdoa, sou grato. Eu estou cada vez mais e mais e mais próspero. A cada dia, em todos os sentidos. Você já ouviu falar das constelações familiares? Elas impactaram a minha vida como pessoa, como profissional. Olá, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. De hoje, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ei, Ronan, tudo bem? Ei, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo comigo e com você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Vamos ajustando aqui, deixa eu abaixar essa frequência, só um minutinho. Boa noite para todos. Estão me vendo aí direitinho? Tá me vendo aí, Ronan? Te vendo e ouvindo bem. Para mim aqui também, estou vendo e te ouvindo muito bem. Primeiramente, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite de participar conosco dessa ação, que é uma ação que eu digo que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, né? E as nossas casas têm sido os nossos palcos nos últimos meses, né? Nessa pandemia que chegou sem pedir permissão para entrar. E Isso. eu estava lendo agora há pouco que, de uma certa forma, fez com que esse novo normal criasse em nós atitudes, ações e competências nunca antes imaginadas, né? Verdade. Então, assim, e essa ação da CSDL, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Escola de Negócios, é uma ação que eu penso que está fazendo diferença, porque das associações comerciais que eu conheço, nós estamos batendo de frente, né? Então, eu quero aqui, nesse primeiro momento, falar um pouquinho do Conselho da Mulher Empreendedora e das empreendedoras, Ronan, que fazem esse conselho, né? Que é composto pela nossa presidente, que nos assiste, a Ideusita, da Relojoaria Oriente. Boa noite, Ideusita. Parabéns pelas suas ideias brilhantes e pela sua iniciativa de fazer com que, de nos motivar a estarmos aqui. Porque ela não só convida, como ela instiga, ela fica ali pensando, nos cutucando, né? A Márcia Rui, do Clube das Tintas, a Maria José Rubac, do Laboratório Cabral Rubac, a Glória Dumont, da Escola de Negócios #1, da Escola de Inglês #1, a Jeane, da Destroços, a Rita, do Rei dos Aviamentos, a Edna, que é uma artesã e que participa conosco, a Penha, que é uma professora aposentada, que também participa conosco, a Andréia, do Hotel Dom Henrique, eu, G. Moraes, Pessoas e Negócios, a Ulícias, que também é uma voluntária, que é aposentada, que participa conosco, a Aline Madeira, que é uma educadora financeira, a Jani Drummond, que é do Cartório de Registro de Notas Tabelian de Marlier, de Jaguaraçu,
a Aparecida Paiva, da Quartel Modas, e a Rosângela, da Rô Modas e Acessórios. Então, como você pode perceber, o nosso conselho é um mix, né? São várias empreendedoras de vários segmentos que formam aí esse movimento em prol de levar conhecimento e informação para as pessoas. Não só mulheres, para as pessoas que queiram participar e que queiram também empreender. Então, Ronan, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Mais uma vez, boa noite para vocês que nos assistem. Hoje nós temos aqui, nessa nossa série de lives, nós temos um convidado muito especial, que é o Ronan Delfim. O Ronan, que é cofundador e CEO na Tutore Desenvolvimento de Negócios, sócio na NTW Contabilidade de Timóteo, membro do Conselho Administrativo do Cicobi Vale do Aço, mestre em administração com ênfase em estratégia, competitividade e inovação, especialista em psicologia da educação, formação em gestão de negócios pela CCT-ITI dos Estados Unidos da América, formação em gestão de carreira pela Universidade de Harvard. Que competência, hein, Renan? Graduado em terapia ocupacional. Ele como CEO da Tutore, eu fiz questão de ir lá no seu Instagram, não seguia vocês, passei a seguir, tá bom? Fiz questão de ir lá para conhecer um pouquinho, né? Para falar aqui de vocês. E também você me encaminhou aqui, né? Que é a Tutore Desenvolvimento de Negócios. É uma empresa, e eu vi que é uma rede, né, Ronan? É uma rede de negócios, é uma empresa de consultoria na área de gestão, que tem como objetivo implantar um modelo de gestão descomplicada, que auxilie o empreendedor ou a empreendedora a alcançar o futuro que deseja com a sua empresa, gastando menos tempo e menos dinheiro. Olha que bacana. Então, Ronan, gastando menos tempo e menos dinheiro. Eu passo a bola para você nesse desafio de nos orientar como fazer a sua empresa lucrar mais nesse tempo de pandemia. Gê, primeiramente, obrigado aí por todo o cuidado, você e Deusita. A Deusita me convidou e como que... Claro que eu toparia por ser a ACE e a CDL de Timóteo, algo promovido aí pela Mulheres Empreendedoras, né? Mas também como negar um convite da Ideusita, né? Que eu sou muito fã dela, sou muito fã mesmo. Admiro muito ela aí, tão empenhada aí no empreendedorismo, em ajudar as causas aí do nosso comércio, dos nossos empreendedores, principalmente aqui de Timóteo, né? Quero te agradecer também pelo todo o cuidado. Você me pediu aí um mini currículo, você pediu aí que queria conhecer melhor a Tutore e aí caprichou aí na apresentação. A gente não falou, né, que eu fiz e faço parte, né? Eu sou associado na Associação Comercial CDL de Timóteo. Sim, foi presidente, sou ex-presidente, né, da Associação Comercial. Tenho muito orgulho de que durante a nossa gestão é que foi fundada essa escola de negócios e eu estou feliz demais de ver a adaptação que vocês fizeram aí para o online. Parabéns aí, tá? E muito bom. Eu estou vendo pessoas muito queridas entrando aqui. A Tânia, nossa, saudade demais da Tânia. A Tânia sofria demais comigo lá, como presidente. Ela era meu braço direito, esquerdo, as duas pernas e todo mundo lá. A Glaucia entrando aqui também, Renara. Muita saudade da equipe lá da Associação Comercial. E obrigado aí pelo convite, né? A gente está aqui para tentar colaborar mesmo. A Tutore Desenvolvimento de Negócios, ela virou uma franquia. Nós somos aí uma rede de consultores, a gente já está com 7 unidades espalhadas aí por Minas Gerais. E aí a gente está levando, também nos adaptando aí a essa nova realidade aí, né? E uma satisfação e uma responsabilidade muito grande poder falar para um público aí tão bacana, ver a Glória que entrou aí, a Maria José, gente, a Maria José, a Mariana Rubac que está aí online, é a Mariana Rubac que eu estou pensando, a filha da tia Maria José, será?
Nó, tem Ah, gente de Brasília aí assistindo e tudo, muito legal. a Márcia Assis da Beijinho Doce também acenou para gente aqui. Sejam muito bem-vindas, boa noite, muito obrigada, né? Porque eu falo que de nada adianta a gente promover lives se a gente não tiver um público que assiste, né? Muito obrigada pela disponibilidade em nos assistir, né? Gratidão. Isso aí. A Beijinho Doce, que recentemente foi empresa de destaque na nossa Timóteo aí e tudo, né? E Então, um prazer demais ter a galera aí assistindo a gente. Pois é. Então, eu sou o Ronan, né? Nascido e criado aqui em Timóteo. Como você já me apresentou aí, eu sou terapeuta ocupacional, ex-presidente com muito orgulho da Associação Comercial e a Mariana mesmo lá de Brasília que está assistindo aí. Obrigado, viu, Mariana? Saudade de você. Isso aí. E nascido e criado aqui em Timóteo, dentro de um comércio, né? Eu sou nascido e criado dentro do supermercado mais antigo aqui de Timóteo, que também é um dos mais antigos associados da Associação Comercial, que é o Mercamini, né? Para a galera aí, ainda aqui em Timóteo, eu com muito orgulho preciso de me apresentar que eu sou filho do Tãozinho e da Letícia do Mercamini. Aí quando fala assim, o pessoal já reconhece as minhas origens e graças a Deus as minhas origens têm aberto muitas portas para mim aqui em Timóteo, na região. Então eu tenho muito orgulho de falar de onde que eu venho, né? E estamos aí. Rogê, Glória colocou aqui que a sua família é muito querida em Timóteo. pois é, isso mesmo. E estou tentando aí manter o nome e manter essa credibilidade aí, porque uma das coisas que eu tenho falado é que tem diferença entre ter crédito e ter credibilidade. Sim. Durante essa crise, muitas empresas, muitos empresários, empreendedores, infelizmente perderam crédito. Mas o que a gente não pode perder nunca é a nossa credibilidade. Né? Então tem muita diferença entre perder crédito e perder credibilidade. E a gente está trabalhando aí para manter a nossa credibilidade, a credibilidade da nossa família aí. Graças a Deus. A Rita entrou aí também, é uma saudade da Rita. E estamos juntos aí para poder contribuir. Uma horinha passa rápido, né, Gê? E Demais. aí eu selecionei umas coisinhas aqui para a gente poder falar sobre como aumentar o lucro das empresas aí. Você quer Eu falar alguma coisa? Como é que Eu tá aí? fiquei pensando aí no tema, sabe, que você colocou como aumentar o lucro das empresas. Quando eu fiquei refletindo sobre o tema hoje, eu falei, gente, é um tema ainda mais desafiador, a meu ver. Porque, ou não, depende também do ponto de vista, né? Porque, como eu disse, um pouco antes da gente começar a live, eu estava lendo aqui sobre um post que eu recebi falando dos professores. Quando que a gente ia imaginar que os professores, que eram uma das classes menos assalariadas, teria que ter esse desenvolvimento e que teria um up dessa forma que teve? Quando que nós iríamos imaginar? Né? Então, eu acho que você vai colocar para a gente aqui algumas dicas que para nós vão valer muito a pena, porque todo mundo quer lucrar mais. E igual você colocou, uma coisa é ter crédito, outra coisa é ter credibilidade. E nesse momento, ter credibilidade é fundamental, Uhum, né? uhum. Porque vivo eu uma realidade hoje na área de recursos humanos, onde as empresas têm buscado muito crédito. Para quê? Para gerir folha de pagamento, para gerir, trazer recursos para a empresa nesse momento onde a receita caiu um pouco, né? Mas, em contrapartida, existem aí habilidades e competências que têm trazido inovações e que têm trazendo mais lucratividade para as empresas. Estou certo ou estou errado? Certíssimo, Então, vamos lá. certíssimo. A bola é Ó, sua. Fique à vontade. as pesquisas têm mostrado que após 6 meses aí de pandemia, as empresas, de maneira geral, é claro que algumas empresas cresceram ao invés de retrair, né? Mas, de maneira geral, as empresas perderam 60% dos resultados delas. Então, assim, quem está nos assistindo aí, se a sua empresa que está assistindo a gente aí perdeu 60%, está aí na média brasileira
de perder 60% do faturamento. E o que eu separei aqui? Ô, gente, eu estou olhando toda hora para o lado aqui, que eu estou com uma colinha, muita responsabilidade de falar para vocês, então eu separei uma pauta aqui que estou com o meu notebook ligado aqui, tá bom? Então, assim, o que eu pensei primeiro, Gê? Primeiro da gente falar de alguns conceitos para a gente entender, né? Ah, Ana, mas esses conceitos que você vai falar aí são muito básicos, por exemplo. Mas tem muita gente ainda que tem dificuldade de entender, Gê, a diferença de faturamento e de lucro. Por exemplo, pedindo aí a ajuda das pessoas que estão presentes aqui com a gente, já interagindo com a galera. É possível aumentar o lucro da minha empresa sem aumentar as vendas? O que será? Será que é possível eu aumentar o lucro da minha empresa sem aumentar a venda? Sim, é possível. E nós vamos falar disso. Então, a primeira diferença é entre faturamento e lucro. A Adriana, ele, ó, do Lojão dos Pneus, está aqui falando, ó, que é possível. Sim. Aí, a diferença de faturamento e de lucro. Faturamento é tudo aquilo de receita que entra na sua empresa naquele mês, por exemplo. Então, você tem uma receita, um faturamento. Eu posso ter faturado 200 mil e ter lucrado só R$ 1.000. Ou só R$ 500. Ou, infelizmente, eu posso até ter faturado 200 mil e ter tido um prejuízo de 20 mil. Então, qual que é a diferença, mas de uma maneira bem simples, de faturamento e lucro? Faturamento é tudo que entrou de receita para o seu negócio. Quando você tira todas as despesas fixas, variáveis, todos os juros, tudo que abate no dinheiro que entrou, vira o lucro bruto. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre como fazer sobrar um dinheiro no final do mês no seu caixa. Isso é lucro. É claro que sobrar dinheiro, quando a gente fala, não quer dizer que aquele lucro bruto que sobrou, você pode pegar e fazer o que você quiser, inclusive rasgar. Não. Parte do lucro vai para a retirada de sócios, por exemplo, se você tem sócio. Parte do lucro você tem que usar para reinvestir na sua empresa. Parte do lucro você tem que usar para recuperar o capital de giro que você perdeu durante a crise, ter aquela reservazinha, sabe? E é importante ter aquela reserva. Aqui na Tutori, a gente sugere que os nossos clientes tenham uma reserva suficiente, isso a gente já sugere há uns 4 anos, antes da pandemia, que os nossos clientes tenham uma reserva suficiente para poder cobrir 3 meses de custo fixos da empresa. 3 meses. E foi interessante, Gê, porque uns 2 meses, quando tinham começado a pandemia, eu liguei para os meus ex-clientes, né? Na Tutori não tem ex-cliente, né? Mas assim, eu liguei para um cliente que eu já não atendia há mais de ano, e eu falei para ele, olha, eu estou te ligando para saber como é que está a sua empresa aí e tudo. E ele me respondeu, e eu fiquei feliz demais com a resposta dele. Ele me respondeu que estava difícil, mas só não estava mais difícil porque ele tinha tomado a vacina contra a crise. Eu falei, que vacina contra a crise? Me explica isso. Não, Rona, eu vou te confessar. Quando a Tutori entrou aqui na minha empresa, ele tem uma academia. Quando a Tutori entrou aqui na minha empresa e vocês me falaram que eu tinha que ter uma reserva suficiente para ficar 3 meses sem vender nada, ele falou, esse Ronan só pode estar ficando doido. É impossível ficar 3 meses sem vender nada. Para que eu vou juntar dinheiro suficiente para ficar 3 meses sem vender nada? Que não sei o quê. E eu juro que naquela época eu nem imaginava que ia ter pandemia. Né? Não imaginava. E aí ele falou que ele tomou a vacina contra a crise, que foi ter juntado esse dinheiro aí para ter 3 meses. Entendeu? Então, a gente tem que diferenciar faturamento de lucro. Sim. E aí a Suitilane, que está aí, advogada, muito competente também, aqui em Timóteo e tudo, ela já até deu a dica do primeiro assunto que eu vou falar aqui hoje, que é como aumentar o lucro da sua empresa. Primeira coisa,
reduzir custos. E custo, eles costumam falar que custo é igual unha. Cresce sem a gente ver e tem que aparar sempre. Tem que aparar sempre. Só que eu não estou aqui hoje, Gê, para ficar falando de teoria. Eu quero dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, eu quero falar de alguns custos que a gente chama teoricamente de invisíveis. Mas se você olhar, eles estão lá. Se você olhar direitinho, eles estão lá. Por exemplo, profissionais autônomos, como você, aí, consultora, que atua aí no desenvolvimento de pessoas e de negócios e tal, não estou falando que é o seu caso, mas profissionais autônomos não costumam colocar no custo da empresa deles a roupa para trabalhar. E a gente que trabalha com imagem, você tá aí toda bonitona, arrumadona aí, com esse colar, batom, toda maquiada, com essa blusa e tudo, essa é sua roupa de trabalho. Se você não reservar, você que é profissional autônomo, por exemplo, a gente está falando de custos. Se você não reservar parte do faturamento da sua empresa para comprar roupa para você trabalhar, no dia que você precisar de comprar roupa nova, você vai tirar de onde? Então, o profissional autônomo, ele tem que entender que existe a roupa de trabalhar e a roupa dele usar para lazer, essas coisas todas. E aí é importante ele usar a roupa de trabalhar, parte da receita do negócio dele para comprar a roupa de trabalhar e parte do prolabore dele, que é o salário do empreendedor, todo mês, para comprar roupa para ir para o lazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os custos que a gente não se dá conta. Um exemplo desse tipo de custo, é o custo com vestuário, né? Por exemplo, aqui na Tutório, como é que a gente fez para ajudar nisso daí? A gente criou um uniforme, que na verdade, quando eu fui encomendar, eu encomendei para eles criarem uma roupa de trabalho, não uniforme. Eu não queria nada com cara de uniforme. E aí a gente tem a nossa camisa com um bordadinho aqui de Tutório e pronto. Por que a gente criou esse uniforme? Porque como a gente trabalha com a nossa imagem, quer gerar credibilidade, né, que eu já falei aqui, é importante a gente estar bem arrumado. Mas vai a gente querer bancar roupa de marca para trabalhar, roupa que dá status para poder trabalhar e tudo. E aí a gente ficava pensando todo dia na hora de sair. Qual foi a última vez que eu usei essa roupa aqui para poder ir atender a G lá? Que não sei o quê. Não. Agora de uniforme eu não gasto mais tempo pensando em que roupa que eu vou trabalhar, se eu estou repetindo roupa, se eu não estou. Exatamente. Então, assim, é um custo que geralmente a gente não coloca na ponta do lápis, mas o custo com vestuário, ele existe. Em alguns segmentos, tipo supermercado, é um custo alto, porque, se eu não me engano, o sindicato das pessoas que trabalham em supermercado exige que troque de uniforme de 6 em 6 meses. Então, imagine o custo disso para um supermercado, né? Colocaram até aqui para nós que o uniforme gera economia de tempo, economia de tempo, né? É verdade, né? O uniforme ele gera economia financeira e tempo também, né? Você não tem que ficar pensando com que roupa eu vou, né? Não é verdade? Isso aí. E outros tipos de custos. Por exemplo, taxas bancárias. Taxas bancárias. É um outro tipo de custo que geralmente a gente não presta atenção, mas não faz sentido nenhum ter mais. Aí a gente atende clientes aqui que quando chega para a gente, eles têm 5 contas em bancos diferentes, instituições financeiras diferentes. Aí a gente pergunta, para que você tem tanta conta em tanto banco? Ah, para eu movimentar, para isso, para aquilo. Na hora que você vai ver, tem gente aí pagando 80, 90 reais para ter uma conta em um banco. E aí, se você for pensar, 80, 90 reais vezes 12, quanto que não dá no final do ano que você deu para o banco de taxa bancária e às vezes é aquela diferença que falta para você pagar o 13º do seu cliente, do seu funcionário. Às vezes é aquela diferençazinha de taxa bancária que você pagou durante o ano, que no final do ano falta para você poder
levar o seu funcionário aí numa churrascaria, em algum lugar assim, ou até mesmo para você pegar como lucro e viajar, enfim. Então, olha, vestuário, taxas bancárias, né? O que a gente sugere? Evitar colocar conta em débito automático, porque senão chega a conta de água só depois. Então, a suíte planos de celular. Planos de celular, Rona. O que você diz sobre planos de celular? Também é um custo? Eles estão sempre, G, fazendo promoções novas para clientes novos. Hoje tem possibilidade de portabilidade sem perder o número. Oi, é a minha internet ou a sua aí que está travando? Eu acho que é a sua. Não sei. Deixa eu... Sei. A minha aqui tá normal. Tá. Será que é a minha? Vamos continuando aqui então, aqui, vamos tentar aqui. Então, taxas de celular. Sempre é possível negociar taxas melhores. Taxa de maquininha de cartão. Sempre é possível negociar taxas melhores. Inclusive, maquininhas de cartão, nós temos várias opções sem custo, né? Hoje o mercado precisa várias sem custo, né? Exatamente. E a gente vai pagando esses custos. Disseram aqui que é a minha que está travando. É a minha que está travando? Mas voltou, ficou melhor agora. Qual? Pois é. Eu não sei ler o nome dela. Se você falou... Sutilane. A pessoa faz um plano e esquece, fica anos e só vai aumentando. Tem que rever, por exemplo, a cada 6 meses esses gastos. Isso mesmo. É isso aí, né? Bem isso aí, né, Ronan? É isso aí mesmo. Então, tem custos que a gente tem que ir revendo. Taxa de cartão. Tem gente que coloca o cartão em antecipação automática. E aí, fica perdendo porcentagens porque está antecipando parcela e muitas vezes nem precisa. Então, evita de colocar antecipação automática de cartão. Evita de colocar, se você tem muita dificuldade para controle de custos da sua empresa, evita colocar contas em débito automático e tudo. Sem falar, né, gente, não tem lógica. Tem gente hoje rasgando dinheiro. Tem gente pagando juros sem necessidade. Como assim? Eu esqueço de pagar a conta de água, eu esqueço de pagar a conta de luz, aí sempre paga com juros, sempre paga com juros. Gente, aí você não vai conseguir. Dinheiro, né? Juros é rasgar dinheiro. Tem juros, G, que é quando você pega um capital no banco, por exemplo, o Flávio Leal, presidente do conselho lá do Sicoob Vale do Aço, ele estava aí online, não sei se está ainda, ele vai concordar comigo. Tem juros que é bom pagar, porque quando você pega, por exemplo, tem o Pronamp aí, que é um empréstimo do governo aí, bem bacana, com juros muito atraentes. Né? Muito atraente, sim. Aí, por exemplo, esses juros vale a pena pagar, se você souber usar o dinheiro que você vai pegar. Eu atendo ao Flávio aí. Para você. Pois é. E aí, tem instituições como o Sicoob, e aí Deusita é minha colega lá no conselho do Sicoob também, no conselho administrativo do Sicoob Vale do Aço, que vale a pena você pegar, porque os juros é tão reduzido que você pega aquele dinheiro, faz ele girar, vendendo com algo que você vai lucrar mais, e mesmo pagando os juros, vai sobrar dinheiro para você depois. Então, quando eu falo de juros que é rasgar dinheiro, é aquele tipo de juros que você paga quando você esquece de pagar uma conta no dia. Você tem o dinheiro. Por exemplo, eu atendi um médico, G, que ele tinha 4 contas em banco. Quando a gente foi ver, ele tinha 15 mil reais em uma, sobrando,
e estava pagando juros de cheque especial, de cheque especial na outra, porque tinha esquecido de cobrir, tinha esquecido de transferir de uma conta para outra. Isso é rasgar dinheiro. Teve mês que esse médico que a gente estava atendendo, ele pagou quase R$ 2.000 de juros de conta atrasada, sendo que ele tinha dinheiro. Então isso é rasgar dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Primeira dica, eu separei 3 aqui, 3 aspectos para a gente chamar a atenção sobre como aumentar o lucro. Diminuir custos, e é sempre possível diminuir. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção antes de passar para a próxima, é o seguinte, cuidado, e aí agora eu estou fazendo uma live que é no Instagram da Associação Comercial, não sei se eu podia usar esse termo não, mas eu vou usar. Cuidado também com a economia porca. O que é economia porca? É quando você reduz custos, que automaticamente vai reduzir também a geração de valor para o seu cliente. Aí é economia porca. Cuidado com a economia porca, né? Por exemplo, quando você demite funcionários, quando você economiza não treinando os seus funcionários, e aí tem gente que fala assim, eu cortei custos com treinamento de funcionário. Gente, isso não é custo, isso é investimento. Investimento, exatamente. Concordo plenamente. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de economia, com o tipo de custo que você vai cortar, porque dependendo é o tal da economia porca. Você vai piorar a qualidade do seu produto, vai piorar a qualidade do atendimento ao cliente, e aí esse é o tipo de custo que não vale a pena cortar, né? Não vale a pena cortar. E sempre é possível cortar custos, às vezes, investindo também. Por exemplo, a gente está vivendo uma época, né, Gê, de grande investimento em tecnologia. Tem certos tipos de tecnologias, por exemplo, que você investe agora para daqui a pouco reduzir o seu custo. Por exemplo, questão de energia solar. Sim. Você investe agora, mas em pouco tempo, aquele investimento se paga e você começa a ter economia de energia no seu negócio. Sim. Alguns sistemas, né? Alguns sistemas da área de gestão, alguns sistemas da área de... São softwares mesmo. Às vezes você investe nele agora, para daqui a pouco ele te economizar tempo, te economizar... Às vezes um funcionário que tem que ficar ali alimentando a planilha todo mês, gastando horas dele alimentando planilha, você implanta um sistema, vai substituir aquela função daquele funcionário? Vai, mas você tem que demitir aquele funcionário? Não. Coloca ele para fazer uma atividade que vai gerar mais lucro para o seu, ao invés de ficar só preenchendo planilha. Então tem alguns investimentos que agora são investimento e que num futuro próximo acaba gerando economia de custo. Sim. Outro tipo de economia é investir em melhoria de processos internos. Aqui na Tutória a gente chama de processos infernos, porque geralmente o empreendedor acha chato ter processo para isso, processo de controle de estoque, processo disso, processo daquilo. Só que não é para você engessar a sua empresa, é para evitar retrabalho, ganho de tempo, para o seu negócio não ficar totalmente dependente de você. Tem empreendedor que fala assim, eu não posso viajar uma semana que quando eu volto o meu negócio está uma bagunça. Isso não é vantagem não, gente, isso não é bonito não. Tem jeito de... Já foi o tempo, você pode ter sistemas de controle, você deve implantar processos internos lá e treinar a sua equipe nesses processos para que a empresa dependa menos de você no operacional, para que você tenha direito a férias sim, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra questão de custos ainda, cuidado com perdas. Quem trabalha com produtos, por exemplo, padarias, lanchonetes, hortifrutis, perda é literalmente jogar o seu lucro no lixo, né? Tem gente que produz demais e aí tem perda e joga fora no lixo aquilo que ia dar lucro. Eu já vi, esse não era meu cliente não, mas eu já vi
empresas deixando produtos vencer no depósito, sendo que estava faltando desse produto na prateleira. O produto não foi nem para a área de venda e passou o prazo de validade porque ficou lá no depósito. Gente, aí é um custo que você está jogando ele para o lixo, aquele produto, e junto o lucro. Tem donos de salão de beleza, Gê, eu tentei pensar em vários exemplos aqui para abranger aí o maior número de públicos. Donos de salão de beleza, de clínicas de estética. Se não fizer conta do shampoo que usa para lavar o cabelo da cliente, o lucro literalmente vai pelo ralo. Aí a gente vê, sem padrão nenhum, joga um tanto de shampoo na mão e lava o cabelo do cliente ali, e parte do lucro está indo literalmente pelo ralo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você falou aqui sobre melhorias de processos internos e procedimentos também. Me fez lembrar, e falando aí sobre o exemplo de salão de beleza, me fez lembrar aqui de algo que, na minha percepção, Ronan, também é jogar dinheiro fora, pensando no estoque. Porque tem muitas empresas que trabalham com um estoque muito alto. E como não tem esse processo e não tem esse controle, aí compram, e na hora que você chega lá tem aquele estoque enorme. Aí você olha para aquilo ali e fala, gente, estoque é dinheiro parado. Concorda? Então, concordo demais. Eu acompanhei alguns casos que eu chegava e falava assim, peraí, deixa eu ver. Até algumas consultoras de Mary Kay, pensando aí nesse mix de público que a gente está falando aqui, que eu chegava e falava, tá, você está me falando que seu negócio você não está tendo retorno. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no seu estoque. Como que está esse estoque aí? Porque se você está comprando, mas tem um estoque enorme, o seu dinheiro está indo todo pelo ralo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, que entraria até aqui na perdas, né? Se você não tiver um estoque que movimenta, que está gerando retorno para você, corre o risco dele vencer, você perder e jogar seu dinheiro fora, né? Uhum, com certeza. E você falou bem, é dinheiro parado, né? Hoje em dia, aí ó, a Márcia está falando ali. Pra gente que não é vantagem nenhuma estocar. Não, é rotatividade, né? É rotatividade. Pois isso mesmo. Tem que ter o estoque, ele entra ali, você tem que estar fazendo um rotativo para gerar dinheiro para você, né? Porque senão você vai ficar aqui, só entrando, você fazendo o desembolso e o retorno disso, para onde vem? Aí tá falando para a gente que isso é sustentabilidade. Sim, né? Isso mesmo. Isso mesmo, a gente está com alguns engenheiros aqui assistindo a gente, tem o Marcelo Collen aqui também, que é um engenheiro muito top aqui de Timóteo e tal. Então, assim, tá bem bacana, você colocou muito bem. Posso passar para a segunda? E Deusita colocou aqui para nós que o produto tem que gerar dinheiro, até mesmo pelo fato das empresas estarem inovando sempre. Nós temos que passar para a segunda, não só pode, como temos por causa do nosso tempo. Já vamos para 8 horas e 40 minutos e nós estamos na segunda e nós temos 3 dicas. Então, bora lá para a segunda dica. Vamos lá. Segunda dica é precificar bem. Tem muito empresário precificando mal, não usando critérios corretos para precificar. Tá? Tem que ter critério para precificar. A Dani é que aqui na Tutori faz a parte de financeira dos nossos clientes e tudo. Ela costuma falar que para precificar você tem que usar a regra dos 3 Cs. 3 letras Cs. 1, custos, que a gente já falou. Você tem que incidir no preço do seu produto ou no seu serviço os custos que você tem para manter o seu negócio. Custos. Outro C é concorrente. Você tem que analisar qual o preço que os seus concorrentes têm que estão praticando no mercado. E o outro C é C de clientes. Qual o preço os seus clientes estão dispostos a pagar? E aí, tem muita gente, Gê, e as pessoas que estão assistindo a gente aqui,
pagando, literalmente pagando para o cliente levar. Eu fui atender uma loja de material de construção que ele falava que ele estava tendo 6% de lucro no saco de cimento que ele vendia. Aí nós fomos avaliar, a Dani foi avaliar essa parte financeira lá, é a Dani que faz, ele tinha um custo de 8% na venda. Só que ele praticava um lucro de 6%, ou seja, para cada saco de cimento que ele estava vendendo, ele estava tendo um prejuízo de 2%. Olha que doideira. Por quê? Na hora que vai pagar a comissão do vendedor, na hora que vai parcelar a venda no cartão de crédito, na hora que vai antecipar os recebíveis do cartão de crédito, ele estava tendo um custo de venda de 8% incidindo no saco de cimento. E ele estava tentando praticar uma margem de 6%. Então ele estava tendo prejuízo, ele estava pagando para o cliente levar para ele o saco de cimento embora. Olha que doideira. Olha só, Ronan, a Regina, do Conselho da Mulher de Fabriciano, boa noite, as meninas do Conselho nos assistindo, prestigiando a nossa live. Coloca aqui para nós exatamente isso, ó, que muitos não sabem nem os custos. Aí colocam os preços conforme o concorrente. A gente foi atender a gente foi atender uma casa de carne, e qual que é o problema de você olhar só um C, que é o de concorrentes? Porque você não sabe os custos que o seu concorrente tem. Às vezes ele tem uma margem de compra melhor, ele compra melhor do que você, por isso ele consegue vender com um preço melhor. Então você não pode olhar um C só, você tem que olhar custo, concorrente e cliente. A gente foi atender uma casa de carne que a gente perguntou assim, ô fulana, por que o seu frango assado é R$18,50? Ah, porque o meu concorrente do outro lado da rua é R$19,50, eu quero vender mais barato que ele. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você sabe por quanto que ele compra esse frango? Você sabe se ele está quebrando ou não? Coincidência ou não, gente, 4 meses depois o concorrente dela quebrou e ela sobreviveu. Então, às vezes, seu cliente está quebrando, está praticando um preço errado e você vai seguir ele. Se alguém está indo para o buraco, você vai seguir também? Você vai quebrar junto, né? Porque você vai quebrar junto ou antes dele. Né? Ou antes dele, é verdade. Pois é. E por incrível que pareça, para a gente já passar para o terceiro, por incrível que pareça, tem gente colocando preço na mercadoria ou no serviço dele que o cliente estaria disposto até a pagar mais. Então tem gente que está praticando um preço mais baixo do que o cliente está disposto a pagar. E você pode aumentar seu preço. Por exemplo, na área de serviços, a gente tem a técnica do 50%. O que é a técnica do 50% na área de serviços? Na área de serviços, hein, gente? Essa dica é para quem é prestador de serviço. Você pratica um preço até a sua agenda de serviços lotar. A sua agenda lotou, o que você pode fazer? Aumentar em 50% o seu preço. Presta atenção no raciocínio. Quando você aumenta em 50% o seu preço, mesmo que 50% dos seus clientes vão embora, você começa a receber o mesmo tanto que você recebia antes e trabalhando metade do tempo que você trabalhava. Boa, essa é a técnica dos 50%. Boa essa. Você entendeu? Entendi. Então, bem. gente, não tenham medo de reajustar o preço. Mas quando você for reajustar o preço, agregue valor junto. Não aumente só por aumentar. Entendeu? Não aumente só por aumentar. O Flávio está lembrando aqui, ó, que a partir de novembro nós vamos... que é um outro custo que a gente vai ter a menos, que é de TED, de DOC. Várias transações financeiras vão ficar muito melhores, assim, custo com boletos. É isso aí. Bom, então, ficar de olho no custo, ficar de olho no preço que você pratica para poder aumentar o seu lucro. E terceira e última dica, G. Terceira e última dica. Vender melhor. Tem muita gente
que quando me contrata, a gente trabalha com estratégia comercial aqui e tudo, que quando me contrata fala assim, eu quero vender mais, eu quero vender mais, eu quero vender mais. Mas existe muita diferença entre vender mais e vender melhor. Eu já ia te fazer essa pergunta. Qual a diferença entre vender mais e vender melhor? Por exemplo, dono de padaria, se focar em vender pão de sal, está morto. Dono de loja de material de construção, se focar em vender cimento, areia e tijolo, está morto. Dono de supermercado, se focar em vender itens de cesta básica, está morto. Porque são itens que não dão muito lucro, que se praticar lucro ali nele, você não vai vender. Entendeu? Então, qual que é a diferença de vender mais e vender melhor? Por exemplo, dono de loja de pneus, que vende pneus. Se ele for querer ter lucro no pneu, ele está morto. O que dá lucro na padaria? O que dá lucro no supermercado? O que de verdade dá lucro numa loja de pneus, por exemplo? São os serviços. São os serviços. Inclusive, eu atendo uma loja de pneus que você pode comprar o pneu em qualquer lugar do Vale do Aço e lá que ele monta de graça. Foi uma estratégia que a gente sugeriu para ele. Por quê? Pensando no pós, né? Porque quando você compra o pneu, não é nem no pós. Quando você compra o pneu, você tem que alinhar e balancear. Então você ganha a montagem. Mas o serviço de alinhamento e balanceamento que dá mais lucro do que o pneu, você vai e presta para o seu cliente. O seu cliente sai de lá com uma sensação de que ele ganhou a montagem e você vendeu 2 serviços para ele, alinhamento e balanceamento. Então, qual que é a diferença de vender mais e vender melhor? Tem produtos e tem serviço que dão um trabalho para você conseguir vender e a margem de lucro é pequenininha. E às vezes dá o mesmo trabalho para você vender um produto ou um serviço que te dá um lucro melhor. Por exemplo, numa padaria, numa lanchonete. Vamos voltar na padaria. Se o cara focar em vender pão de sal, lucrar com pão de sal, ele está morto. Mas se ele produzir um bolo bem produzido, bem confeitado, qual que é o valor agregado dali, né? E aí, ele tem mais lucro naquele bolo confeitado. Então, ele pode criar combos, ele pode vender coisas, por exemplo, assim, associar. O cara está levando um pão de sal, você pode aumentar o ticket médio dele, colocando a sua vendedora lá dentro da padaria, oferecendo para ele uma maionese, uma manteiga para ele passar naquele pão de sal. Porque na maionese, principalmente em padaria, a margem de lucro é maior. Entendeu a diferença de vender mais e vender melhor? Teve um cliente meu, Gê, que eu só encerrando a minha parte aqui, teve um cliente meu que ele contratou a gente para aumentar o lucro da empresa dele. Eu falei, deixa comigo. Eram 3 meses de serviço para a gente ajudar a aumentar o lucro da empresa dele. Aí estava começando o 3º mês, eu cheguei lá, o cara era mó gente boa, eu cheguei lá, ele estava com o cara amarrado para o meu lado. Aí eu fui, estranhei, né, ele sempre me tratando bem e tudo, mas não foi grosseiro nem nada não, só não estava com cara de bons amigos. Ele falou, Ronan, você sabe que comigo é papo reto, né? Eu falei, sei, é claro. Então, eu contratei a Tutori para poder ajudar a gente a lucrar mais aqui e tudo, e está no último mês de serviços seus e foi o pior faturamento da minha loja até hoje. Aí, eu encostei na cadeira assim, né? Eu falei, o que eu vou falar, né? Mas aí que eu fui prestar atenção. Ele contratou a gente para quê? Para lucrar mais. E ele estava comparando o nosso serviço com o quê? Com faturamento. E aí vem aquela diferença de faturamento e de lucro. Aí eu falei, vem cá, vamos pensar aqui. Você faturou menos, mas agora eu quero que você olhe o lucro. O faturamento dele, G, tinha caído 16%, mas o lucro tinha aumentado 30%. Por quê? Ele estava focando em vender produtos que aumentavam o faturamento, mas dava pouco lucro para ele. A gente montou uma estratégia para ele vender produtos e serviços que davam mais lucro para ele. Entendeu? Então, realmente, o faturamento dele tinha caído, mas o lucro tinha aumentado porque a gente mudou a estratégia de venda.
É aí que entra lá no início que você falou, que é a questão dos processos, né? Quando eu tenho tudo bem elaborado, tudo bem como alinhado, eu sei exatamente que não é o fato de vender mais ou menos que diretamente está impactando o meu lucro, né? Uhum, Aí entra isso aí que você falou. Não é vender mais pão que vai aumentar o meu lucro. Eu tenho que saber exatamente. qual o produto do meu negócio que eu vou investir nele para que eu tenha um lucro maior, né? Que aí eu vou Exatamente. ter menos trabalho até, na verdade, né? E outra coisa é você tentar vender mais para o mesmo cliente. É vender mais para o mesmo cliente, aumentando o ticket médio dele. Por exemplo, ele foi lá para comprar pão. Você vende uma mortadela para ele, você tem uma margem de lucro melhor na mortadela, ele foi lá para comprar um pão e você vendeu a mortadela para ele junto. Então, vender combos com produtos que você tem uma margem de lucro menor e associado com outro que você tem uma margem de lucro maior, ajuda muito a aumentar o lucro também. G, daria para a gente fazer mais umas 2 ou 3 lives falando sobre isso, E eu já sabe? ia te falar que já vamos para 8 horas e 51 minutos. A Regina, a Márcia colocou para a gente que no caso da educação, entra essa questão de você vender, né, combos, não é isso, Márcia? A Regina coloca aqui que é sempre bom buscar inovações, muitas vezes são ações simples. E é exatamente isso que a Regina colocou, que eu ia pontuar aqui. Eu vou abrir aqui um pouquinho para perguntas, mas eu queria fazer essa colocação, sabe, Ronan? Porque na hora que a gente vê como fazer a sua empresa lucrar mais, às vezes a gente pensa em estratégias mirabolantes. E, na verdade, o que você nos apresenta são estratégias simples, né? Eu assisti algum tempo atrás um treinamento que eu participei e eu vi você será convidado de novo, aí Deusita colocou aqui. Que ele Um trouxe prazer, Deusito. que ele trouxe para nós uma estratégia que foi como você acompanhar a sua empresa com um simples fluxo de caixa. Ele falando o seguinte, olha, se você não sabe o que fazer na sua empresa, começa com o fluxo de caixa de débito e crédito, receita e despesa. Porque aí você vai chegar no final e você vai conseguir acompanhar a sua empresa se você não sabe nem por onde começar. Então, você traz para a gente aqui formas simples, diminuir custos, né? Aí você deu um exemplo básico, um exemplo simples, que é o quê? Uniforme. E trouxe ainda mais a questão da classe médica, dentistas e médicos. Gente, quantas vezes eu já fui fazer imposto de renda de médicos, de dentistas, que na hora de fazer o fluxo de caixa, eu falava, minha Nossa Senhora, como assim, né? A gente nem acredita que existe. Então, diminuir custos, precificar bem e vender melhor. São 3 receitas, 3 dicas básicas que você nos apresenta, que se a gente conseguir trabalhar em cima disso, eu tenho a certeza que o resultado vai ser excelente. Vai. A Márcia, você colocou aqui para a Márcia, né? Pode contar comigo. Ô Márcia, eu fui diretor comercial de 3 faculdades em Patinga, Timóteo e Contagem por alguns anos. E se você quiser, a gente pode conversar, Márcia, depois sobre como aumentar o lucro em instituições de ensino. Isso para mim é muito tranquilo, tá? Aí ela pode me chamar e depois que o nosso tempo está acabando, né, Gi? Sim, sim. E aí fica para você. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Tânia agradece aqui, coloca muito bom, Ronan, obrigada. A Glória coloca muito bom, Ronan. A Adriana Assis, muito bom, valeu. E, Ronan, eu vou só mais uma vez agradecer a você pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua tranquilidade. Nossa, muito tranquilo você para explanar aqui para nós. É uma pena que passa tão rápido. Dizer que esta é uma ação da ACS-CDL, da Escola de Negócios e do Conselho da Mulher Empreendedora de Timóteo. E hoje nós temos aqui a participação de várias conselheiras,
a Idel, a Márcia Rui, a Glória, a Maria José, eu, né? Logicamente, a Márcia Assis, que já foi conselheira conosco, está ausente, mas acredito que venha. Temos aqui amigas nossas do Conselho de Coronel Fabriciana, Regina Brandão e várias outras. E agradecer você, Ronan, por ter participado, por ter aceito esse convite. E já abro aqui o convite para participar conosco numa próxima. E passo a palavra aí para você encerrar. Beleza, Gê. Quero agradecer novamente a todos aí. E eu preparei aqui uma mensagem que é o seguinte. Quer aumentar o lucro da sua empresa? Tem uma frase que eu gosto demais, que é o seguinte. Quando você entender que ganhar dinheiro não tem nada a ver com dinheiro, em ajudar verdadeiramente as pessoas, vai começar a ganhar dinheiro. Então, gente, você quer aumentar o lucro da sua empresa, tenta ser mais útil ainda para o seu cliente. Quanto mais gente tiver aquele problema e quanto maior for o problema, mais dinheiro você vai ganhar. Então, toda noite, gente, eu deito pensando assim, como é que amanhã eu posso ser mais útil ainda para os meus clientes? Porque quanto mais valor eu agregar no meu serviço, mais lucro ele vai me dar, mais disposto o meu cliente vai estar de me pagar. E aí tem a frase do Walt Disney, né? Que faça tão, independente do que você faça tão bem, mas tão bem que os seus clientes vão voltar e ainda vão trazer os seus amigos. Então, se você quer aumentar o lucro, transforme o seu cliente em vendedor, o tanto que você vai economizar em marketing, e tem marketing melhor do que o seu próprio cliente falando bem de você. Então, guarda isso. Tenta ajudar o seu cliente, tenta ser útil para o seu cliente cada vez mais. Quanto mais útil você for para o seu cliente, mais ele vai estar disposto a te pagar e mais amigos ele vai trazer. Acho que é a melhor forma de aumentar o lucro. Tá bom? Fantástico. Amei. Aí estão colocando aqui, é isso mesmo, é o marketing boca a boca. Agradecendo, muitos coraçõezinhos aqui, dizendo faça com amor. Fazer com amor o nosso trabalho também é uma forma de aumentar aí, né? Tudo que é feito com amor tem um resultado ainda mais fantástico. A Idalzita te parabenizando. E seguimos aqui. Alguém quer se posicionar, colocar alguma pergunta? Temos 3 minutinhos para o Ronan, gente. Vamos aproveitar. Aproveitem aí. Podem ficar à vontade para perguntar, porque eu já combinei com a G. Pergunta difícil para ela e fácil para mim. Então tá tranquilo, gente. Pode ficar à vontade. Pergunta difícil para mim, sei disso. Para aquele que foi graduado em Harvard, passa pergunta difícil para mim. Ai, claro. Hoje, o meu mestrado é na área de estratégia. Eu tenho que usar isso a meu favor. Entendi. Muito bom. Ai, ai. Muito obrigada mais uma vez. Trabalhar com o que gosta e saber fazer a sua missão. Muito obrigada, brilhamos. Vamos marcar sua volta com outro assunto, Ronan. A Gláucia diz que arrasamos. Muito obrigada. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. De nada adianta estarmos aqui se não estiver vocês do outro lado para participar conosco, né? A gente faz a live sem telespectador, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma graça, né? O gostoso é ter essa interação. Muito obrigada novamente, não vou cansar de te agradecer e espero estar com você novamente numa próxima oportunidade. Tá? Podem contar comigo sempre, uma satisfação. Beleza, gente? Beijo, com Deus, gente. Viu? Valeu, Rodolfo, abraço para vocês todos aí. Valeu, Mariana. Tchau, tchau. Tchau.